Sejam todos bem-vindos ao FT Education Responde de hoje. E hoje vamos falar sobre óxido nitroso. O que é, para que serve e quais são os cuidados que a gente tem que ter no projeto. Então fica aí, que eu vou ler a pergunta daqui a pouquinho e a gente vai entender mais o que vai falar sobre óxido nitroso. E a pergunta de hoje do FT Education Responde é a seguinte: quero fazer um projeto de um carro com óxido nitroso aspirado. Quais são os cuidados com o meu projeto? O que é o óxido nitroso e como ele gera mais potência no motor? É uma ótima pergunta, selecionei ela e vou ter muito prazer em responder cada passo dessa pergunta. Antes de tudo, curta nosso canal. Se você tem mais dúvidas sobre qualquer assunto que você tem visto no nosso canal aqui do YouTube, pode comentar aqui embaixo, faça a sua pergunta que a gente vai, dentro do possível, tentar responder. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com outros apaixonados ou gearheads sobre esse assunto. Abrindo esse vídeo sobre óxido nitroso, eu gostaria que vocês entrassem aí no nosso canal do YouTube e dessem uma olhada lá. Entenda a diferença do óxido nitroso seco e molhado. Tem um vídeo que explica aí o conceito fundamental de óxido nitroso e aí a gente vai começar o assunto vocês assistindo esse vídeo. Por quê? Esse vídeo vai fazer com que você entenda aí como que funciona o óxido nitroso dentro do motor, que não é o que eu vou abordar aqui. Eu vou abordar a próxima fase, né? Que é a pergunta sobre como que eu tenho que cuidar em relacionado ao projeto. Bom, a primeira preocupação em relação ao projeto de um carro com óxido nitroso é a taxa de compressão. A relação de compressão ou taxa de compressão, que é, de acordo com a imagem que eu vou colocar aí agora, a relação entre o volume admitido e o volume comprimido do nosso motor, vai acontecer, por exemplo, de alguns motores que vão ter, são naturalmente aspirados, que tem 12 para 1, 13 para 1, 10 para 1. Existe uma taxa ideal de acordo com o próximo item que a gente vai falar, que é o combustível. Então, eu não posso utilizar numa gasolina comum, aqui no Brasil, por exemplo, que tem adição de etanol, uma taxa de compressão muito alta. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a taxa de compressão. Esse é o primeiro cuidado. Já que nós entramos no assunto combustível, duas coisas em alertas em relação a combustível que vai ser utilizado para óxido nitroso, tá? Primeiro, o óxido nitroso, ele requer um combustível com alta octanagem, como eu já falei, e que não tenha a adição de um combustível oxigenado, ou seja, a nossa gasolina de posto, tanto a Podium quanto a gasolina comum ou gasolina aditivada, ela não é recomendada para o uso de óxido nitroso. Por quê? Porque é esse álcool, no momento da formação de mistura, né, com a adição de baixíssima temperatura na formação de mistura, porque o óxido nitroso pode chegar a temperaturas negativas no coletor de emissão, ele pode gerar uma má formação de mistura, separando o combustível oxigenado do combustível não oxigenado, ou seja, eu vou ter uma quantidade de álcool separado lá da gasolina. Isso vai fazer com que aquele álcool não queime e queime só a gasolina, e a mistura se torna extremamente perigosa porque ela fica pobre. A parcela de álcool não faz parte da combustão. Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta, e aí também uma questão muito importante é combustível oxigenado, por que não posso utilizar etanol ou metanol com óxido nitroso? Porque esse combustível ele tem um ponto de fulgor com uma temperatura muito alta. O que é essa temperatura muito alta? Entre 12 e 14 graus positivo, na minha admissão, o combustível não consegue mais vaporizar. Então, se ele entra lá, para vocês terem uma ideia, o óxido nitroso, ele pode atingir em temperaturas negativas próximo a 30 graus negativos dentro do coletor de admissão, quando utilizado numa quantidade muito grande, ou quando eu estou querendo gerar muita potência, que esse é o fator que a gente vai falar daqui a pouquinho mais também. Então, essa característica aí do ponto de fulgor ser muito alto do etanol gera uma incompatibilidade com a baixíssima temperatura do óxido nitroso. Para se ter uma ideia, combustíveis como C16, C25, C23, Q16,
normalmente tem um ponto de fulgor na faixa de -40 graus, fazendo com que eu não tenha esse problema, né, que é uma característica indispensável do óxido nitroso. O óxido nitroso, quando foi feita a pergunta o que é o óxido nitroso, né, o óxido nitroso é um supercomburente. E ele é um supercomburente e ele vai gerar mais potência do nosso motor por 2 motivos. Primeiro, porque ele está carregando uma quantidade maior de oxigênio do que o ar atmosférico. E segundo, porque ele, ao entrar em contato com o meio, ou seja, ele dentro da garrafa, ele está lá com 65 bar ou 950 PSI. Quando ele entra em contato com o meio, ou seja, no meio de baixa pressão, lá que na garrafa tem alta pressão, ele cai para o meio de baixa pressão, ele muda de estado de líquido para gasoso e ele rouba muita energia do meio, baixando a temperatura para temperaturas negativas, como eu já falei. Então, o que acontece? Ele torna o ar muito denso, com uma concentração maior de oxigênio pelo mesmo volume. Por isso que ele é um supercomburente. How much was that? That's 5,000 horsepower. Agora, falando um pouquinho sobre esta questão aí de, por mais que caiba numa garrafa lá 1000 HP, eu tenho uma garrafa com óxido nitroso lá que tem 1000 cavalos, não quer dizer que essa garrafa de óxido nitroso consiga entregar, ou aquele kit consiga entregar toda essa potência. O motor vai ter uma proporcionalidade em relação ao seu projeto, e aí vamos de encontro à pergunta. E o que que é essa proporcionalidade? Em torno de 60, quando o motor não for feito para óxido nitroso, eu pego o motor original e adiciono óxido nitroso, eu vou conseguir adicionar 60% da sua potência nominal, ou seja, a cada 100 HP eu coloco 60 HP de potência adicional. Nessa condição, eu vou conseguir utilizar uma gasolina comum, eu vou conseguir utilizar uma gasolina com etanol, mas eu tenho que cuidar, porque se a temperatura da admissão baixar, eu dar várias nitradas uma atrás do outro, eu vou ter uma má formação de mistura e eu posso derreter vela, estragar o motor, entre outras coisas, tá? Quando a gente fala de motores que são desenvolvidos para óxido nitroso, ou seja, um motor com projeto para óxido nitroso, e o que que é isso? Eu tenho a taxa de compressão correta para o combustível e para a octanagem do combustível, eu tenho uma relação de CFM entre a admissão e escape adequada para esse novo comburente e para esse combustível que eu vou utilizar. Eu tenho também um sistema de exaustão ou um escapamento adequado e o meu sistema de distribuição de óxido nitroso é bem elaborado. Eu posso utilizar o sistema, como vocês viram no vídeo aí que eu citei para vocês, existe aí o sistema seco e molhado com fogger ou com sistema de plate. Nesse caso, um sistema, nós vamos dar o exemplo de um sistema com fogger, né, injetores individual por cilindro, e aí eu vou ter que, de uma certa forma, entender que o meu motor foi desenvolvido para isso, e eu vou querer utilizar uma potência igual à nominal gerada aspirada, ou seja, meu motor tem 300 cavalos, eu uso 300 de óxido nitroso. Esse é o máximo que a gente vai obter, tá? Em torno de 90 a 100% da potência nominal dele aspirado. Ou seja, a cada 100 HP eu vou ter lá 90 cavalos de óxido nitroso. E aí o que que contempla o nosso kit? Nós já falamos da garrafa, nós temos uma linha de comunicação da garrafa até o nossa solenoide. Aí, então, depois nós temos a solenoide, nós temos o fogger ou o sistema de plate, que é o que vai fazer a entrega no coletor de admissão. Esses sistemas, tanto de fogger quanto plate, eles são controlados a vazão pelo um giclê, ou seja, o que determina a potência nominal para aquele kit ou para aquele fogger é o giclê. Então, por mais que eu utilize um sistema, um gerenciamento eletrônico, né, com um nitro progressivo, como a gente vai falar daqui a pouquinho, eu tenho que usar o giclê para determinar lá a quantidade de óxido nitroso que vai entrar. Então, essa é outra dica. Eu não uso a solenoide controlando, não. O giclê determina a potência máxima nominal, tá? Eu vou fazer uma analogia que o Luiz de Leon fez comigo lá nos Estados Unidos. Eu perguntei para eles que é indispensável monitorar a pressão da garrafa de óxido nitroso.
o que o Luiz me respondeu, e foi muito sábia a resposta dele. Ele me disse o seguinte: Cris, olha só, você consegue acertar um carro turbo sem ter a pressão de MAP, sem ter a pressão no coletor de emissão? Eu disse não. Então você também não vai conseguir acertar um carro com óxido nitroso se não tiver o monitoramento da pressão da garrafa, porque a pressão da garrafa é diretamente proporcional à vazão que vai ser entregue no teu kit. E aí ficou fazendo muito mais sentido para mim. Então, sempre que a gente puder monitorar a pressão e estabelecer um range de pressão mínima e máxima, que vai variar entre 750 PSI a 950 PSI, o ideal é que comece com 950 PSI, a puxada não caia para baixo de 750 PSI, seria uma janela boa, o ideal é até cair só 100 PSI, 850 PSI, eu vou determinar aí um bom funcionamento e uma vazão, entre aspas, garantida aí do nosso óxido nitroso dentro dessa janela de oportunidade. E aí a gente entra com o gerenciamento eletrônico, que essa também é uma ferramenta fantástica, né? A gente começa lá na linha, vamos começar pela linha Power FT, 450, 550 ou 600, qualquer um vai gerenciar de maneira muito eficaz o óxido nitroso, que a gente chama de nitro progressivo, onde ele vai pulsar a nossa solenoide do kit e vai naquele range de potência, ou seja, eu estabeleci lá que o meu kit nitro vai entregar 100 cavalos, eu consigo fragmentar ou pulsar a minha solenoide para entregar progressivamente esse 100 HP. Muito cuidado, uma dica em relação ao projeto de vocês, entendam qual é a janela, onde é que o kit de nitro ou a solenoide de vocês começa a atuar, o mínimo de pulso necessário e o máximo onde ela entrega a vazão total do giclê, que às vezes não é de 0 a 100%, é bem comum ser entre 25% a 70% do pulso nominal que a gente está mandando. E aí tem uma série de recursos, retardo de ponto, enriquecimento de combustível, o retardo do acionamento ou do enriquecimento ou do atraso em relação à entrada do óxido nitroso. Isso tudo são questões que a gente ensina, inclusive, nos nossos treinamentos, para que você consiga entender como que você pode usufruir melhor, né, dessa questão do óxido nitroso. Assim como eu trouxe para vocês a primeira dica de que normalmente um carro que não foi desenvolvido, ou um motor que não foi desenvolvido para óxido nitroso, vai estar no máximo 60% da potência nominal. Eu vou dar outra dica. Se vocês não conhecem o motor de vocês, tá? Não é um motor que foi desenvolvido para óxido nitroso, não tem pistão forjado, não tem biela forjada, não tem uma estrutura como se fosse um motor turbo para receber uma pancada lá de 100 HP de óxido nitroso. O que a gente vai fazer? A gente vai controlar um pouquinho algumas questões, e principalmente ponto e mistura. O que a gente vai utilizar num projeto como esse? Misturas mais ricas, tendendo aí o lambda de máxima potência a como se fosse um motor turbo. Então, se vocês pegarem naquela nossa tabelinha lá de lambda, é como se fosse um motor turbo, tá? Para o combustível que vocês vão utilizar aqui, vai ser gasolina, né? E outra questão, e esse lambda vai ser em torno aí de 82, 84, mais ou menos aí dentro dessa janela, para ficar seguro. Em alguns casos, com mais óxido nitroso, eu vou ter que usar um pouquinho mais de combustível, como se fosse motor turbo, como eu falei, até uns lambda 80, 78, por exemplo, se for necessário. E ponto de ignição. A cada 100 HP, vocês podem tirar 4 graus nos primeiros 100 cavalos, e nos próximos 100 HP vocês tiram mais 3 graus de ponto. Já é um ótimo norte para vocês iniciar o trabalho de acerto. Então, espero ter atendido a expectativa de vocês em relação a esse vídeo falando sobre projetos com óxido nitroso.